Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, quando nós amamos o nosso irmão. E é por isso que o Senhor nos atrai, o Senhor nos chama, venham a mim. Amem o meu coração, estejam comigo. O Senhor pensa muito mais na salvação dos homens, no retorno dos pecadores, né? Que os tíbios fiquem fervorosos, como ele fala também nas revelações, que os fervorosos se tornem santos, atinjam rapidamente a perfeição. Então o objetivo do coração de Jesus é esse, é atrair os seus filhos, porque perto dele nós encontramos a nossa felicidade, o repouso mesmo da nossa alma, porque o mundo nos cansa a nossa alma, não é verdade? O trabalho, a correria, cansa, e Jesus quer nos dar o repouso, né? E nós devemos ser repouso para Jesus, para que Jesus seja também repouso para nós. É isso que o Senhor quer. Então, Jesus, ele se revela nessa devoção como ele se revelou em alguns momentos aqui, quando esteve na terra. Quem conhece as Escrituras pode ver que quando Lázaro morreu, Jesus chora. E Jesus surpreende. Inclusive, o evangelista faz questão de frisar, e Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus, movido de compaixão, de tristeza, Jesus chorou. Ou seja, Jesus tem um coração humano. Muitas vezes a gente não consegue entender, a gente quer pensar, não, mas Jesus é Deus, tudo nele é diferente. E não é, meus irmãos. Jesus sentiu as mesmas emoções que nós. Porque o nosso coração humano, Jesus teve um igual. Um coração que sentia alegria, que sentia dor também. Um coração que se alegrava, mas que sofria também. E Jesus não perdeu esse coração, não. Com essa devoção ele mostra que esse coração continua assim. Um coração que se alegra, mas também um coração que se entristece. Quando Jesus vinha caminhando com os discípulos também, e que vinha ao encontro, né, passando aquela passeata, né, de luto daquela viúva de Naim com seu filho morto, o único filho que aquela viúva tinha morreu. E quando Jesus viu, Jesus perguntou, e ela disse que era o único filho que tinha morrido, e aquilo deixou o coração de Jesus cheio de dor. Teve compaixão mesmo daquela mulher. Uma mulher viúva, já tinha perdido o marido e perdeu o filho, né? Com certeza Jesus naquele momento lembrou também de sua mãe. Maria já era viúva e Maria também iria perder o seu filho. Então ele via naquela mulher a dor, o sofrimento. E Jesus chegou perto daquele rapaz que estava morto e ele mandou o rapaz levantar. E a Bíblia enfatiza que ele devolveu o filho àquela mulher, né? Como Jesus é lindo, assim, é apaixonado mesmo pelo homem, como ele se compadece. Às vezes nós somos tão injustos, quando nós sofremos, a gente acha que Deus não está nem aí, que a dor é minha, eu estou sofrendo e o Senhor não está nem aí. Como nós somos injustos? Porque o Senhor sofre conosco, o Senhor tem compaixão. O Senhor tem compaixão. O Salmo diz isso, né? Que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas o Senhor tem compaixão. E Jesus, em muitos momentos, Jesus se mostrou esse homem cheio de compaixão, um coração humano, um coração capaz de sentir as mesmas emoções que nós sentimos, né? E é esse coração que ele revelou. Queria que vocês pegassem aí Mateus 11. Versículo 28. Mateus 11, versículo 28. Encontraram? É bom todo mundo encontrar, né? Para a gente ler a nossa Bíblia, para a gente ter esse contato mesmo com a palavra. Que não trouxe a Bíblia, né? Não deixar de trazer a nossa arma, né? A gente tem que sair de casa com o nosso escudo, nossa arma, que é a palavra de Deus. Encontraram? Versículo 28. E Jesus diz assim para nós:
vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Olha o que o Senhor diz para nós, meus irmãos: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, cansados, carregados de fardos, de preocupações, de dores, de sofrimentos, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Como Jesus se revela para nós como esse Deus compassivo, esse Deus misericordioso. Por isso, meus irmãos, que quando Jesus revelou o seu coração, essa devoção, a igreja começou o estudo dessas revelações e eles concluíram, através de tudo que foi dito, tudo que Jesus dizia era registrado por Santa Margarida, e a igreja concluiu que não havia nada nas revelações que contradissesse um só ponto das Escrituras ou da doutrina católica. Foi considerado como uma revelação autêntica e é até hoje a revelação que mais recebeu assim, autenticidade por parte da igreja, incentivo por parte da igreja. Muitos papas, inclusive João Paulo II, era muito devoto ao coração de Jesus. Muitos santos da igreja se tornaram devotos do coração de Jesus. Santo Agostinho, São Francisco, muitos outros que incentivavam, porque inclusive, não lembro qual foi o Papa, que ele disse assim, que no coração de Jesus estaria a salvação do mundo inteiro. Porque, meus irmãos, sabe qual foi o objetivo principal dessa revelação do coração de Jesus? Foi dizer para nós que não há pecado sem perdão. Que não há pecador que esteja fora da misericórdia. Porque muitas vezes, quando nós pecamos, nós queremos fazer como Adão e Eva, né? O que eles fizeram quando eles pecaram? Se esconderam, sentiram vergonha de Deus. E o coração de Jesus, quando se revela, em muitos momentos ele vai dizer que ele quer os pecadores. É por isso que ele quer reparação, intercessão pelos pecadores. Porque o Senhor diz que não há pecado sem perdão, não há queda sem soerguimento. Quando nós pecamos, nós temos que recorrer ao coração de Jesus. O Senhor disse que o que ofende mais a Ele não é o pecado do homem, mas é quando aquele homem não tem coragem de recorrer ao coração, não acredita na misericórdia, não acredita no perdão. Isso é o que mais machuca o coração dele. É quando eu peco e eu não acredito na misericórdia e eu me condeno. Aí sim o Senhor sofre mais. O Senhor diz: venham pecadores. Eu vim para os pecadores. Eu vim foi para os pecadores mesmo, que ele diz. Não foi para os santos, mas para os enfermos e para os pecadores. Então ele veio para mim e veio para vocês. E o Senhor revela, o objetivo maior é esse: que venham a mim todos os que se sentem pecadores, os que se sentem pequenos e miseráveis. Então você pode pensar, mas eu não vou fazer essa reparação porque eu sou mais um que está ofendendo o coração de Jesus. Mas é exatamente esse o objetivo que o Senhor chama a todos. Venham reparar o meu coração. E Ele está chamando todos nós. E quanto mais pecador, mais alegria ao coração do Senhor. Mais alegria. Quando a gente chegar diante do Santíssimo Sacramento, diante do coração de Jesus, que sejam essas nossas primeiras atitudes. Pedir perdão, reparar o coração de Jesus, louvar, amar. Só depois a gente vai pedir o que a gente está precisando, né? As graças que nós estamos necessitando. Mas antes de tudo, se colocar: Senhor, misericórdia de mim. Tende piedade dos meus pecados. Eu me reconheço pecador, mas eu acredito na tua misericórdia. E eu te peço perdão não só por mim, como pelos meus irmãos, por todos os pecadores, de todos os tempos, Senhor, de todas as nações. Precisamos ter esse coração que sai de si, daquela coisa de só rezar por mim, só rezar pelas minhas intenções, e começar a olhar o mundo como o Senhor fez, começar a olhar as nações, quantas ofensas o Senhor recebe, quanta indiferença, quanto desconhecimento.
E nós precisamos orar não só por nós, não só por nossas intenções, mas por toda a humanidade. Ter um olhar mesmo ampliado, de rogar por todos os pecadores. E muitas vezes a gente reza só pela nossa casa. Outro dia conversando com a Flavinha, eu dizia que antes de rezar eu consagro minha casa, entrego minha casa. Ela disse, não, mas eu entreguei a minha rua inteira, né? Todos os meus vizinhos, Senhor, protege a casa de todos, não só a minha. E nós temos que rezar é assim, Senhor, protege Teresina toda, protege o Piauí, livra o Piauí. Quando entrar num carro para dirigir, não é pedir só, Senhor, me protege de todo acidente. Não, Senhor, abençoa essa cidade. Abençoa os governantes que botem mais ruas, mais pontes, mais viadutos. Abençoa todos os motoristas, livra cada um. Nós temos que ter essa visão como o coração de Cristo, que olha todos, que vê todos. Não só a mim mesmo, né? As minhas intenções. E assim, meus irmãos, para mim, o coração de Jesus sempre foi muito especial. Desde quando eu comecei a minha caminhada na igreja, que o coração de Jesus se apresentou a mim. Assim, na minha forma de me relacionar com Deus, cada um tem a sua, que a gente chama de espiritualidade, né? Cada um tem a sua espiritualidade. Eu sempre me identifiquei muito com a pessoa de Jesus. Tem pessoas que se identificam muito com Deus Pai, ou com o Espírito Santo, né? Tem uma facilidade maior de se abrir, de clamar. E eu sempre fui muito mais apegadinha mesmo assim a Jesus. E a imagem do coração de Jesus, desde quando eu comecei assim a conhecer o Senhor, ela foi uma imagem muito forte, exatamente por isso, porque a imagem do coração é essa coisa do sentimento, do amor. Então eu via Jesus como alguém assim muito amoroso, que me amava muito, né? Aquela figura mesmo do enamorado, do enamorado da alma, do esposo da alma, né? E foi quando eu conheci a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E eu nasci no mês de junho, então para mim isso também foi assim, uma escolha do Senhor, né? Eu nasci no último dia de junho. Eu digo assim, Jesus, quase que eu não nasço no teu dia, né? Quer dizer, no teu mês. Mas consegui, graças a Deus, nasci no mês, no último dia, dia 30, já no fim da tarde, mas nasci no mês do coração de Jesus. Então isso para mim também é fonte de devoção. E uma das devoções que o Senhor fala, assim como reparação, é as 9 primeiras sextas-feiras do mês. Que foi também uma coisa que o Senhor me chamou a fazer. Que o Senhor diz que aqueles que fizessem 9 primeiras sextas-feiras seguidas de comunhão, confissão, né, e participação da Santa Missa, com devoção, receberia de Deus a graça da salvação, da perseverança final. Então, por mais que você se afastasse da fé católica, por mais que você saísse de tudo, mas o Senhor não permitirá que você morra sem antes voltar para a fé católica. Então é uma promessa assim maravilhosa para a nossa vida. O Senhor não está prometendo nada de material para nós, nem coisa parecida, mas a perseverança final. E isso é o principal para nós, né? Ele diz, todos aqueles que comungarem durante 9 sextas-feiras seguidas e for nessa intenção, né? Faz a confissão antes para ir em estado de graça mesmo e faz aquela comunhão em reparação pelos pecados da humanidade, em adoração ao coração de Jesus, esse não se perderá. É uma promessa do Senhor. E nós temos que, isso é uma fonte para nós, é a fonte da maior das graças. E que deve ser abraçada para nós, que o Senhor hoje vem nos convidar a fazer essa devoção. E muito mais o Senhor coloca para nós também a entronização do quadro do coração de Jesus. O Senhor promete paz aos lares, às famílias, paz, bênçãos, tudo necessário para o estado de vida daquelas pessoas nas casas onde forem entronizado o coração de Jesus. Não tem aquele quadro que tem o coração de Jesus e o coração de Maria? Aquele quadro tem uma fórmula para se colocar. A gente não vai lá no centro, compra o quadro, chega em casa e bota, não. Existe toda uma fórmula que deve ser feita de consagração daquela casa, daquele lar, porque é promessa de Jesus. Tudo isso o Senhor fez questão de detalhar mesmo, que as casas, famílias, empresas, onde quer que o coração dele fosse entronizado, todas as bênçãos estariam naquele lugar. É uma das promessas também. E também o Senhor fala daqueles que divulgarem essa devoção. Aquele que falar do coração de Jesus para as famílias, para as outras pessoas, também receberiam assim o coração dele dilatado e todas as graças necessárias ao nosso estado de vida. Tudo aquilo que é necessário para a nossa vida e para a nossa salvação. Então é uma fonte